Gente, agora é ela, tá? Ai, meu Deus, espera. Pode ir. Cai não, tá? Vem, Saber! Vem! Ai! Pera, gente. Vou esperar a querida. Não! Vai ligar pra gente ir. Não vai tomar banho, menino. Vamos! Vem comigo. Vou tomar banho. Vou tirar o negócio. Heloísa, vem cá! Vou passar. Eu já tinha esse vídeo hoje. Já, porque a gente vai tomar banho nessa casa. Se inscreve no canal.